Jesus disse: Ide e faça discípulos, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado: amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Lucas 24, verso 13 a 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós estamos diante de uma cena aqui extraordinária. Precisamos entender o que estava acontecendo dentro do contexto. Se você voltar um pouquinho, estamos no final do Evangelho de Lucas. Sexta-feira, nosso Senhor Jesus foi preso, morto, sepultado. Sexta, sábado, domingo de manhã ele ressuscitou. Passou todo o domingo. No final do dia, verso de número 3, naquele mesmo dia,
era um domingo. Jesus ainda não havia se revelado a esses 2 discípulos. A Bíblia diz que eles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. Muito interessante. Nosso Senhor Jesus, ele... aquele caminho, era muito comum grupos andarem. Então 2, 3 caminhavam mais ali, uns 10 metros, depois mais um outro grupo, uma pessoa sozinha, uns iam, outros vinham. Era um caminho conhecido. 60 estádios dava aproximadamente uns 11, 12 quilômetros. Uma caminhada tranquila, final do dia, o sol já estava se pondo, né? Eles iriam fazer uma caminhada, final da tarde. Era um horário bom para fazer essa caminhada curta, né? Uma caminhada curta. E eles estavam voltando para um lugar chamado Emaús. Aqui ela coloca como uma aldeia. Era uma pequena cidade, uma pequena vila, uma aldeia. Dizem, né, os historiadores, que Emaús era um lugarzinho bonitinho. Eram famosas as termas de Emaús, né? Sabe, cidade que tem termas, águas quentes, lugar gostoso, tranquilo. Que você tem aquela praça, o coro fica lá no meio. Todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Cidadezinha de interior, tá? E aconteceu alguma coisa, porque esses 2 discípulos, no último dia, no domingo, final do dia, eles estão retornando, conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O panorama que nós temos aqui é de 2 discípulos que estão retornando para a cidade de origem, depois de ter passado por uma grande aventura na capital e tudo deu errado. Foi o que aconteceu. Pensa bem, alguém arriscou tudo que tinha, saiu do interior e foi para a capital Jerusalém. Ficou meses, não sei, Jesus teve um ministério de 3 anos, não sei quanto tempo que esses discípulos seguiram. Pessoas vieram de lugares distantes para andar com Jesus. E esses 2 então saíram. E agora, tudo deu errado. Não foi nada do jeito que eles pensaram. E eles estão desanimados. Então a primeira coisa que eu faço nesse estudo de caso é o que nós chamamos de nessa análise, nós vamos ver primeiro discípulos desanimados, que é algo que acontece comigo e com você ainda hoje. Desanimados, frustrados. As coisas não aconteceram conforme nós havíamos planejado. Os nossos projetos, os nossos sonhos foram para o ralo. Pensa o que aconteceu com eles. Enquanto eles voltavam e conversavam e discutiam, acontece algo inusitado. O próprio Senhor Jesus se aproxima, começa a andar ali perto deles e vai só ouvindo essa história, a lamúria. Você fica, vamos imaginar essa lamúria deles, né? Rapaz, deu tudo errado. Que pena, né? Eles começam a pensar, eu achei que ia acontecer tal coisa, deixei tudo, minha casa, minha família, meus parentes, meus projetos, quem sabe até meu trabalho, para seguir o Mestre Jesus. Fomos para a capital, era para ter muitos sonhos e projetos, mas eles estavam desanimados. Jesus se aproxima, ia com eles, caminhou um tempinho com eles, para ouvir a conversa, e aí o nosso Senhor Jesus, bem pertinho deles, os olhos deles como que impedidos de o reconhecer, a Bíblia fala então que Jesus vai perguntar. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa, verso de número 17, que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O que está acontecendo aqui? De novo, aquele contexto é importante para a gente. Eles tinham sonhos, eles tinham projetos, eles tinham expectativas que foram frustradas. E agora eles estão desanimados. Jesus foi morto na sexta-feira, eles não tiveram mais notícia, eles estavam desconectados do acontecimento. A gente sabe que Jesus vai ressuscitar no domingo de manhã, mas eles não sabiam ainda disso. E eles falaram, não resta nada para a gente, vamos voltar para casa. E eles iam agora encarar, né? Quem sabe, a família, os amigos, e todo mundo ia tirar a chacota deles, porque eles dedicaram, quem sabe, anos da vida, num projeto que deu tudo errado, na expectativa deles, né?
E eles estavam tristes. E quando Jesus se aproxima e faz essa pergunta, é muito interessante. Porque essa palavra, eles pararam entristecidos. Ela é assim, reveladora. Porque essa palavra entristecidos é a palavra melancolia. Sabe o que é melancolia? Melancolia é depressão, melancólicos. Eles estavam tão sem esperança, tão sem perspectiva, que eles já estavam entrando em depressão. E Jesus percebe aquilo. E faz uma pergunta-chave para eles. O que é que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? E é interessante isso. É possível que alguns de nós, na nossa caminhada, na nossa espiritualidade, estejamos desanimados. Tínhamos sonhos, projetos, queríamos que algumas coisas acontecessem na nossa vida, não aconteceu, não é do jeito que eu tinha planejado, deu errado, e agora? Agora eu vou voltar para casa, triste, desanimado, sem perspectiva. Daí só vai surgir lamentação. Eles estavam lamentando, o que a gente está vendo aqui é uma verdadeira lamentação. Eles estavam conversando, discutindo a respeito de todas as coisas sucedidas. Que triste, que coisa terrível. Nossa, como é que Deus foi permitir acontecer isso na nossa vida, na vida do mestre? Agora não tem mais nada, vamos voltar para casa. Nessas horas, gente, a gente tem que fazer uma análise, né? Foi o que Jesus fez. Olha que coisa interessante. Discípulos desanimados precisam de descobrir aonde que está o problema. Jesus vai fazer o que nós chamamos de uma anamnese. Ele vai fazer uma pergunta-chave para eles. Quando ele diz assim, por que vocês estão entristecidos? E um vai responder, olha o verso 18, que interessante. O Senhor é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles estão falando com o próprio Jesus, mas eles estão tão desanimados, tão deprimidos, que os olhos, a Bíblia diz, estavam como que fechados, eles não viam que eles estavam diante do próprio Jesus. Dá a entender que já era final da tarde, estava anoitecendo. Jesus chega perto deles e começa a falar. Eles não caiu a ficha ainda quem era que estava do lado deles. E Jesus pergunta, e eles ainda questionam, mas você não, rapaz, está por fora? Você não viu lá o que foi que aconteceu em Jerusalém? Você não assistiu o Jornal Nacional? Você não viu o vídeo viral na internet? Todo mundo viu, todo mundo assistiu. Você não viu? Postaram no Facebook, no Twitter, no YouTube, está todo mundo vendo e assistindo, você está por fora. E Jesus entra na onda. Aí ele diz no verso 19, ele lhes perguntou, quais? O que foi que aconteceu? Eu não vi. Caiu a minha internet no celular, eu não consegui mais conectar, estou por fora o que está acontecendo no mundo. Conta para mim, porque eu não sei. O próprio Jesus. E aí um deles, então, esse Cleves começa a explicar. Aconteceu o seguinte, havia uma pessoa chamada Jesus, contando para o próprio Jesus, né? Havia uma pessoa chamada Jesus, olha aí, acompanha a leitura aí, verso 19. Um nazareno, né? Morava lá em Nazaré, da Galileia, era um varão profeta. Rapaz, o cara era poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E aí nessa anamnese, ele começa a pôr para fora a causa. E a gente descobre que muitas vezes nós estamos equivocados. Discípulos equivocados. Olha só a causa. Eles começam aqui no verso de número 20. Nós esperávamos. Eles tinham expectativas. Verso 22. É verdade. Haviam verdades que eles não estavam atentando. E de fato, no verso 24, haviam fatos. Eles estavam tão deprimidos, tão tristes, equivocados, com expectativas desconectadas da realidade. Eles criaram esperanças que Deus nunca havia dado, que Jesus nunca havia dado, e eles alimentaram essas expectativas e seguiram na sua espiritualidade, cheio de expectativas que iriam se frustrar no meio do caminho. Esta é também uma das grandes causas
de pessoas que desistem da jornada, da caminhada. Não é fácil. Necessitamos de perseverança. E mais do que isso, de um autoexame. Se as nossas expectativas estão batendo com aquilo que Deus prometeu, com aquilo que deve acontecer na nossa vida. E eles então irão discorrer ali, naquele texto, uma série de expectativas equivocadas. Verso 21, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Eles tinham uma esperança totalmente equivocada. Não era esse o plano e o projeto da missão de Jesus. Redimir o Estado de Israel, tirar da mão do Império Romano e se tornar um líder que ia levar aquele país para a prosperidade. Haviam grupos que esperavam isso. Não, o Messias quando vier vai tirar a gente da miséria. Nós vamos prosperar. Vai dar tudo certo. Parece o povo, sabe, que cria expectativas messiânicas dos líderes políticos, das suas autoridades, e depois nada acontece do jeito que eles pensam. Um monte de frustração. Aí a pessoa entra em desânimo. Mas eles transferiram toda a expectativa que eles tinham, política, econômica, é isso mesmo, o povo de Israel estava vivendo debaixo de um império, cobrava duros impostos, né? Exploravam o povo, eles eram autoridades, assim, muito brutas, com o trato com a população, e eles não viam a hora que alguém libertasse eles disso. Então eles tinham esperança, eles investiram tudo que eles tinham, abandonaram suas casas, vida, trabalho, foram para a capital, se reuniram com o mestre e começaram a juntar mais discípulos. Acho que ele vai montar um exército, eu acho que ele vai pôr fogo nesse negócio aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente ele é preso, morto, sepultado. Passa 1 dia, 2 dias, 3º dia, domingo, e agora para onde vai? Provavelmente eles não tinham mais nem onde ficar. Eles não tinham onde repousar, o dinheiro acabou, vão voltar para casa. Estão passando dificuldade. E humilhados estão retornando para Emaús. O caminho de Emaús aqui revela os equívocos da nossa fé, as expectativas frustradas. O caminho de Emaús revela o desânimo, a depressão. Pessoas que estão caminhando desanimadas, sem esperança, sem perspectiva, desistindo da vida. E olha como isso é comum. Gente que viveu experiências extraordinárias, viram Jesus fazer sinais, prodígios e maravilhas, andou com a multidão. Agora, quem sabe você, meu querido, na sua espiritualidade, você está desanimado, entristecido. Tem cristão desanimado, entristecido. Não entendeu o propósito da sua vida, não tem esperança. Quem sabe você está desapontado. E Jesus faz as perguntas-chave. Me conta, por que vocês estão assim desapontados? Deixa eu ouvir. É uma análise que Jesus vai fazer do discurso deles. Eles começaram a colocar para fora. A gente esperava muita coisa, deu tudo errado. É verdade, de fato, algumas pessoas foram lá no túmulo e ele estava vazio. Eles não estavam vendo o mover de Deus na vida deles. Eles não estavam abertos para outras possibilidades. Na nossa espiritualidade, nós não podemos engessar. Não, tudo vai ter que acontecer desse jeito. Não. Você tem que estar aberto para o que Deus tem para a sua vida. Ser discípulo de Jesus está sempre pronto para o inesperado. Não engessa. Nada vai acontecer na nossa vida, entendeu? De uma forma que vai nos levar para o comodismo. Tudo que Deus fizer na nossa vida vai nos tirar dessa situação, dessa zona de conforto. E na verdade, havia o que na vida deles? Havia um equívoco muito grande, expectativas, frustrações, tudo complicado. E quando a gente faz uma análise, a gente vai descobrir que o problema estava com quem? Com Deus, que não alcançou as expectativas, com Jesus, que não cumpriu alguma promessa que ele fez, ou com os discípulos que estavam desanimados e equivocados. Deixa eu falar para você uma coisa. É bem provável que todas as vezes o erro esteja mais com a gente do que com Deus. O problema esteve com a gente, tá? Nós muitas vezes estamos desanimados, deprimidos,
sem esperança, sem perspectivas, porque nós não estamos vendo o plano de Deus, os propósitos de Deus, o agir de Deus na nossa vida, na nossa história, e entramos num caminho de lamentação, de lamúria, de depressão espiritual, e vamos entrar num... Eu esperava isso, não aconteceu, não quero nem saber. Agora eu desisto de tudo, vou voltar para Emaús, não tem mais o que fazer. E algo extraordinário acontece nessas horas. Jesus pode estar pertinho de você e seus olhos fechados. Deus já está agindo. Tudo aquilo que tinha que acontecer na sua vida está acontecendo. Mas você está com a sua expectativa equivocada. Desconectado da realidade. Quem sabe alguém fez promessa para você. Isso é possível. Já vi muitas pessoas entrarem na fé, começarem uma jornada espiritual com expectativas erradas. Eu me lembro que quando eu estava me formando, estava sendo lançado um livro do sociólogo Paulo Romero, e ele é pastor também da igreja metodista, e ele é doutor, professor lá na Universidade Metodista de São Paulo. E está acontecendo o seguinte: muitas pessoas que não conseguiram resolver um ou outro problema na sua vida, desistiram de uma caminhada de perseverança, numa jornada assim consistente com Deus, com a palavra de Deus, e se aventuraram em movimentos, que fazem aquelas promessas que todo mundo sabe que nunca vai acontecer, mas ele gosta de ouvir. Porque o brasileiro gosta de ouvir promessa, mas ele sabe que nunca vai acontecer, mas ele gosta. E desistiram. E eles tinham fé. E um monte de problema não resolvido ainda. E foram para esses movimentos. Investiram tudo que tinham. Até o que não tinha. Às vezes, financeiramente. Depositaram toda a sua confiança, as suas expectativas e tal, e tal. E no fim, todo mundo sabe o que vai acontecer. Nada. E agora, eles estão sem o problema resolvido, sem dinheiro, porque perderam tudo que tinha, e agora, pior, sem fé. Sem fé é isso, sem esperança, sem perspectiva. E eles retornam. Para onde? Para aquelas igrejas que, pé no chão, Bíblia na mão, vamos devagar. E agora, como que você vai fazer? Essas pessoas estão decepcionadas. O livro dele chama Decepcionado com a Graça. Porque eles tinham tudo, agora eles não têm nem fé. Esse livro foi muito polêmico na época, não queriam impedir ele de publicar esse livro. E esse livro faz uma análise realmente dessa aventura espiritual que algumas pessoas entraram, porque queriam o problema resolvido, não importa. E não entenderam que às vezes aquele problema fazia parte do plano, do propósito de Deus. Era Deus agindo na vida deles. E às vezes a gente tem que olhar para as circunstâncias da nossa vida e tirar lições, experiências, lembrar das grandes verdades da Bíblia, que tudo coopera para o nosso bem, que esse Deus ele transforma o mal em bem. Aquilo que a gente não está entendendo naquele momento, mais para frente, se a gente tiver paciência, a gente vai compreender. Faz parte do processo de maturidade, de crescimento, de nos levar a ser pessoas, seres humanos mais maduros, para ser cristãos mais maduros. A Bíblia o tempo todo aponta isso. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia aquelas cartas para aquelas igrejas iludidas, ele falava assim: já era para vocês serem mestres, são criancinhas na fé, já era para ter amadurecido, já era para vocês estarem ensinando, não internamente aprendendo. É um processo de Deus na nossa vida. É possível que muitos de nós estamos presos a experiências negativas do passado. Eles viviam do passado, pode ver. Então, olha, Jesus fez coisas extraordinárias, ele era poderoso, lá no passado. Agora ele morreu, a gente não tem mais esperança. Para onde a gente vai? O que vai acontecer da nossa vida? São pessoas que estão vivendo, olhando para trás, não tiram lições das experiências boas
um negativismo tremendo, olham para frente e não veem nada, sem esperança, sem fé, desanimados, equivocados. Eles precisam de um chacoalhão. Chacoalhão. Acordar para a vida. E aí serem restaurados. Então você tem discípulos desanimados, discípulos equivocados, e a Bíblia vai nos falar agora e vai nos mostrar como que eles serão restaurados. Olha que coisa interessante no verso 25. Jesus começa então a trabalhar. Depois de ter ouvido pacientemente, feito as perguntas certas para tirar do coração deles o que realmente estava acontecendo, foi feita uma análise. Agora ele vem com a palavra. Verso 25. Vocês são nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vocês estão equivocados. A fé de vocês não está batendo com a realidade. Vocês estão criando expectativas fora da realidade. O problema está com vocês. Verso 26. Porventura, eu acredito que essa história de Cristo, ele tinha que morrer. Não está escrito assim lá nos profetas? Ele tinha que padecer. Ele tinha que passar por esse processo. Aí eles continuam. Jesus continua. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus começa a expor a palavra de Deus para eles. O que estava faltando ali naqueles discípulos, recomeçarem do zero. Tem gente que tem que passar a régua zero, vamos começar de novo. Uma série de frustrações, de equívocos, uma fé confusa, às vezes até doutrinariamente. Precisa passar a régua, vamos começar de novo? Abre a Bíblia, Gênesis. Vamos lá, vamos devagarzinho. Começando por Moisés, o início da Bíblia, gente. Gênesis foi escrito por Moisés. Todos os profetas, ele está falando de toda a Bíblia escrita naquela época. Ele foi mostrando, falei, aí gente, vocês estão equivocados, não é bem assim. Foi uma longa caminhada, expondo e tratando e conversando. Quando eles já estavam perto da aldeia, o sol já provavelmente se pôs, Jesus fez menção de passar adiante, e eles então falaram assim, não, devia estar bom o papo, a conversa, né? Fica com a gente, já é tarde, o dia declina. E aí eles sentaram na mesa, e aí Jesus vai se revelar para eles. Tomou o pão, o abençoou, e aí caiu a ficha, né? É Jesus que está aqui com a gente. Até agora era Ele que estava do nosso lado. E Jesus então depois vai embora, e eles começam a conversar entre si. Olha, verso 32. Porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, expondo as Escrituras? Pode ser que Jesus esteja do nosso lado. A gente está tão desanimado, tão confuso na nossa mente, angustiado lá dentro, que a gente não consegue ver Deus já agindo na nossa história, Jesus bem do nosso lado. Os olhos às vezes nossos estão fechados, e a gente não está vendo que Deus já está trabalhando na nossa vida, as coisas já estão acontecendo, a gente não está percebendo. Caiu a ficha. E eles falam, rapaz, é verdade. Quando ele falava, Deus estava operando, Deus estava trabalhando. A restauração, não é porque agora eles ficaram animadinhos não, sabe? Vamos fazer um culto de louvor aqui, ó, bem animado, sabe? Vamos cantar a noite inteira. A evidência que o discípulo foi restaurado, não é a altura do culto, tempo de oração, tempo de louvor, nada disso conta. Sabe o que conta? Atitude. Olha o que o texto vai dizer. Verso 33. Na mesma hora se levantaram. Mudaram a atitude, ué. Eles estavam desanimados, indo para Emaús, desistindo de tudo. O que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para a nossa terrinha. Não tem mais nada para fazer. Deu tudo errado. Depois que eles compreenderam, nossa, é verdade. Caiu a ficha. Verso 33, na mesma hora se levantaram. Já era noite. As pessoas não faziam essas viagens à noite, não tinha mais desculpa agora.
Eles entraram na estradinha de Emaús de novo, seguiram todos os 12 quilômetros. Pensa comigo esse negócio. Eles acordaram para a vida. Porque alguém podia dizer, não, olha, vou descansar, relaxar. Amanhã cedo nós vamos voltar para Jerusalém. Não deixa para amanhã, que você pode fazer hoje. Nesse caso. Eles amanhã, no outro dia, já podiam até desanimar de novo. A Bíblia diz que na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Rápido. 12 quilômetros andando os dois juntos. Agora, rapaz, o negócio vai acontecer agora. Volta de novo. Olha que história mais, né? Impressionante. E eles vão, encontram os discípulos reunidos. E outros com eles. E eles voltaram para o grupo, que eles haviam se separado, desanimado, equivocado, frustrado, sem esperança, não tem mais nada para a gente. Ó vida. E eles voltam, acham os discípulos, e eles têm atitude de levantar, atitude de seguir até Jerusalém à noite, mais 12 quilômetros, não é brincadeira, hein, gente? Vão andar 12 quilômetros a pé, à noite. A gente pode dar um monte de desculpa aí para não ir, né? E eles dizem assim, olha o verso 35, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O fato é o seguinte, eles têm muita coisa para compartilhar. Deus está comigo, Deus está com a gente, Deus está fazendo e acontecendo. E eles testemunharam para o restante dos discípulos, que coisa maravilhosa. Aquela hora que a gente pensa que a gente está sozinho, que Deus não está com a gente, que está tudo dando errado, ó vida, acabou. Tudo era segundo o propósito de Deus. Jesus estava do lado deles, nada de errado. Na nossa visão obtusa, equivocada, estava tudo acontecendo do jeito que tinha que acontecer. E eles entraram no meio do grupo e disseram, olha gente, aconteceu algo extraordinário. Jesus andou com a gente. 12 quilômetros a gente não percebeu. Tiveram que contar. Entrou na nossa casa, partiu o pão com a gente, orou com a gente. Que bênção, que maravilha. Eu não sei a sua situação espiritual. Você que já teve experiências maravilhosas com Deus, passou por frustrações. Hoje você pode estar desanimado, com expectativas frustradas. Eu tenho que perguntar para você. Você tem experimentado frustrações na sua espiritualidade, no seu discipulado? Aquela igreja não é bem assim como eu imaginava. E não é mesmo. Uma vez um pessoal saiu daqui porque não era do que eles imaginavam. Foram embora para outra igreja. Aí falaram mal, uma pessoa que eu conhecia, né? É divertido essas coisas. E essa pessoa veio falar comigo. Rapaz, pastor, eles falaram que lá é assim, assado, acontece isso. Eu fiquei só ouvindo. Rapaz, mas falaram tudo isso, mano, a gente é ruim assim, mano. Brincando. Aí no final da pessoa contar tudo que falou, eu falei, rapaz, é verdade. É assim mesmo, é pior até. Rapaz, tem tanto problema lá na igreja. A gente é tão complicado. A gente é cheio de erros, de falhas. Porque a igreja de Jesus é isso. É uma igreja imperfeita para pessoas imperfeitas. E quem se acha muito perfeitinho não fica. E eu falei para ele assim, não, eles estão certos, é tudo isso mesmo. Eu sou isso aí e mais. Se Deus teve misericórdia de mim, vai ter de qualquer um. Quais são as suas frustrações? Com a igreja? Com o pastor? Com Deus? Você esperava coisa que não aconteceu? Será que o problema está com ele ou está com você? A sua expectativa não está batendo. Você tem que fazer uma autoanálise. Você consegue descobrir as causas do seu desânimo espiritual? Por que você não tem alegria no discipulado? Você não tem alegria de compartilhar o que Deus fez na sua vida com outra pessoa? Porque você está devagar, quase parando na sua vida espiritual? Faça uma autoanálise em seus desânimos. Busque uma ajuda para sair desse desânimo.
Feche seus olhos, eu quero orar por você enquanto os irmãos virão à frente. Na nossa jornada, nós vamos ter frustrações, sim, gente. Eu vou falar, frustração é um negócio ruim, dói, desanima a gente, mas depois que a gente passa por ela, a gente sempre sai melhor do que entramos, mais maduros, mais pé no chão, menos infantis na nossa vida espiritual, mais resolvidos com Deus, em paz. Feche seus olhos. Fale com o seu Deus. Fala, Senhor, eu estou frustrado, desanimado. Eu preciso realmente de uma injeção de ânimo. E que Deus toque no seu coração essa noite. Você saia daqui renovado, com uma nova disposição. Ó Pai querido, nós vimos na Tua palavra, essa noite, a experiência de 2 discípulos, Senhor, que estavam desistindo da caminhada. Jesus disse: ide e faça discípulos, como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.